Se não aceitarmos toda a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso, será que podemos verdadeiramente fazer a vontade do Pai Celestial? Poderemos entrar no reino dos céus? Guardamos o nome do Senhor Jesus. Acreditamos na promessa dele. Acho que mesmo que não aceitemos a obra de Deus, entraremos no reino dos céus. Amém. Irmãos e irmãs, se os homens aceitarem toda a obra redentora do Senhor Jesus na era da graça, mas não a obra de julgamento e o castigo de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, eles não poderão se libertar do pecado, fazer a vontade do Pai Celestial e entrar no reino de Deus. Isso está além da dúvida. Isso porque, durante a era da graça, o Senhor Jesus realizou sua obra de redenção. Devido ao prestígio do povo naquela época, o Senhor Jesus lhes deu o caminho do arrependimento e pediu às pessoas que entendessem algumas verdades e caminhos rudimentares. Ele pediu que confessassem seus pecados, se arrependessem e carregassem a cruz. Ele ensinou sobre humildade, paciência, amor, jejum, batismo, etc. Essas são algumas verdades limitadas que as pessoas daquela época poderiam entender e poderiam cumprir. O Senhor Jesus nunca expressou outras verdades mais profundas que têm a ver com mudar a disposição da vida, com ser salvo, com tornar-se limpo, ser aperfeiçoado, etc. Porque naquele tempo, as pessoas não tinham o prestígio necessário para suportar essas verdades. O homem deve esperar até que o Senhor Jesus volte para fazer sua obra nos últimos dias. Ele concederá à humanidade corrupta todas as verdades que eles precisam para serem salvos e aperfeiçoados, de acordo com o plano de Deus e de acordo com as necessidades da humanidade corrupta. É exatamente como Jesus disse. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. As palavras do Senhor Jesus são de fato muito claras. Durante a era da graça, Jesus nunca deu a humanos corruptos todas as verdades que mais precisavam para que fossem salvos. Ainda há muitas verdades mais profundas. Isto é, há verdades que o Senhor Jesus não disse à humanidade, que permitirão que as pessoas sejam libertadas de seu caráter satânico corrupto e alcancem a santidade. Portanto, Deus Todo-Poderoso expressa todas as verdades necessárias para salvar a humanidade. Ele usa essas verdades para julgar, castigar, purificar e aperfeiçoar todos os que aceitam a salvação de Deus. No final, essas pessoas serão conduzidas ao reino de Deus. É assim que o plano de gestão de Deus para salvar a humanidade deve ser concluído. Se as pessoas aceitarem somente a obra redentora do Senhor Jesus, mas não aceitarem a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso, elas nunca serão capazes de obter as verdades e de mudar seu caráter. Elas nunca se tornarão pessoas que fazem a vontade de Deus e nunca entrarão no reino de Deus. As pessoas dos últimos dias foram corrompidas por Satanás e estão cheias do veneno dele. Suas ideias e princípios de sobrevivência, perspectivas de vida e valores estão em inimizade para com Deus. Os homens adoraram o mal, se tornando inimigos de Deus. Se a humanidade, cheia de disposição satânica corrupta, não vive o julgamento e o castigo de Deus Todo-Poderoso e a queima e a limpeza pelas palavras, como ela pode se rebelar contra Satanás e sua influência? Como ela pode reverenciar Deus, evitar o mal e fazer a vontade de Deus? Muitas pessoas acreditaram no Senhor Jesus por anos. No entanto, apesar de que elas testemunham que Jesus é o Salvador, sua incapacidade de conhecer o caráter justo de Deus e de reverenciar Deus ainda faz com que julguem e condenem a obra de Deus, neguem e rejeitem o retorno de Deus quando Deus Todo-Poderoso realiza sua obra nos últimos dias. Além disso, eles até mesmo recrucificam Cristo quando ele retorna nos últimos dias. Se os homens não aceitarem a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, a fonte do pecado dos homens e da natureza satânica nunca será resolvida de vez. Entre os crentes, só aqueles que aceitam o julgamento e o castigo de Deus nos últimos dias obterão a verdade como vida. Se tornarão os que fazem a vontade do Pai Celestial e os que conhecem e são compatíveis com Deus. Esses são os qualificados para compartilhar a promessa de Deus e que serão levados ao seu reino. Irmãos, quanto aos que creram no Senhor Jesus e sacrificaram por ele toda a sua vida, se eles não aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso, eles não poderão ser arrebatados para o reino dos céus? Irmão Fan,
Quanto a esse problema, Deus Todo-Poderoso já nos deu uma resposta bem clara. Abram na página 1460. Se você não buscar o caminho da vida que foi provido por Cristo dos últimos dias, então você nunca ganhará a aprovação de Jesus. E nunca será qualificado para cruzar o portão do reino dos céus, pois você é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Aqueles homens que são controlados por regulamentos, por cartas e algemados pela história nunca serão capazes de ganhar vida e nunca serão capazes de ganhar o perpétuo modo de vida. Isso porque tudo o que eles têm é a água turva que ficou estagnada durante milhares de anos, em vez da água da vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos com a água da vida permanecerão para sempre cadáveres, permanecerão para sempre brinquedos de Satanás e permanecerão para sempre filhos do inferno. Como então eles podem contemplar Deus? Se você apenas se apegar ao passado, simplesmente tentar manter as coisas como elas estão e não tentar mudar o status quo e descartar a história, então será que você não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. No entanto, você se senta e espera passivamente pela destruição, não fazendo nada. Dessa forma, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode demonstrar que o Deus a quem se apega é um Deus sempre novo e nunca velho? E como, ao fim e ao cabo, as palavras de seus livros antigos e amarelados podem, por fim, levá-lo a uma nova era? Como é que elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como elas podem levá-lo para o céu? O que você tem nas mãos são as letras que podem fornecer apenas um consolo temporário, não as verdades que são capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua. Não palavras de sabedoria que possam ajudá-lo a conhecer a vida humana, muito menos os caminhos que podem levá-lo à perfeição. Será que essa discrepância tão grande não lhe dá motivo para reflexão? Isso não permite que você entenda os mistérios contidos nela? Será que você é capaz de se entregar ao céu para encontrar Deus sozinho? Sem a vinda de Deus, será que você pode se levar para o céu para desfrutar da felicidade da família com Deus? Será que você ainda está sonhando? Eu sugiro, então, que você pare de sonhar e veja quem está trabalhando, quem trabalha agora. Quem realiza a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se você não o fizer, nunca alcançará a verdade e nunca ganhará a vida. Aqueles que desejam ganhar a vida sem confiar na verdade falada por Cristo são verdadeiramente as pessoas mais ridículas na Terra. E aqueles que não aceitam o caminho da vida trazido por Cristo estão completamente perdidos na fantasia. E assim, eu digo que as pessoas que não aceitam o Cristo dos últimos dias serão para sempre desprezadas por Deus. Cristo é o portal do homem para o reino durante os últimos dias, o qual ninguém pode ignorar. Absolutamente ninguém pode lograr ser aperfeiçoado por Deus senão por meio de Cristo. Você acredita em Deus e, portanto, precisa aceitar suas palavras e obedecer ao seu caminho. Você não deve apenas pensar em ganhar bênçãos sem receber a verdade ou aceitar a provisão de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias para todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Seu trabalho tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova. E esse é o caminho que deve ser seguido por todos aqueles que queiram entrar na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, ao invés disso, condena-o, blasfema contra ele ou mesmo o persegue,
você está fadado a queimar eternamente e nunca poderá entrar no reino de Deus. Sim, é exatamente isso. As palavras de Deus Todo-Poderoso são as palavras que Deus usa para julgar as pessoas. Cada sentença tem autoridade e majestade. Elas tornam o homem sinceramente convencido e com receio ao mesmo tempo. As palavras de Deus Todo-Poderoso são de fato a verdade. Elas podem mudar as pessoas. Esse é o caminho para ganhar a salvação completa e entrar no reino dos céus. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso dá às pessoas o verdadeiro caminho da vida eterna. Deus Todo-Poderoso é o Cristo que aparece nos últimos dias. E Ele é o portal do homem para o reino dos céus. Ninguém pode ignorá-lo. Devemos aceitar as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso para obter a vida e nos tornar aqueles que seguem a vontade de Deus, que obtêm a salvação de Deus nos últimos dias e que são levados para o reino dos céus. Assim como o que está escrito em Pedro 1. Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Graças a Deus. Agora eu entendo. Deus Todo-Poderoso nos dá o verdadeiro caminho para a vida eterna e nos mostra o caminho prático para o reino dos céus. Somente se aceitarmos o caminho da vida eterna trazido por Deus, seremos capazes de fazer a vontade do Pai Celestial e poderemos entrar no reino dos céus. Exato. No passado, nós confiávamos nas palavras dos apóstolos. Pensávamos que ser salvos pela fé permitiria entrar no reino dos céus. Agora eu penso que isso é irreal demais. Se não aceitarmos o caminho da vida eterna e não obtivermos a verdade e a vida de Deus, como entrar no reino dos céus? Nós não seguimos os passos do Cordeiro. Só guardamos as palavras literais da Bíblia. Como podemos ser regados pelas águas vivas e obter as provisões da vida? Não é de admirar que não tenhamos caminho a seguir em nossa fé. Não estávamos em contato com a obra de Deus. Não me admira. Agora estamos sem nenhum caminho a recorrer. Nenhum. Graças a Deus. Você está certo. Cremos no Senhor por todos esses anos e esperávamos entrar no reino dos céus. Mesmo sabendo que o Senhor disse que só os que fazem a vontade do Pai podem entrar no reino dos céus, ninguém entendeu o que ele quis dizer. Somente a verdade expressa por Deus Todo-Poderoso nos mostra o caminho para o reino dos céus e ilustra a vontade do Pai Celestial. Revelando seus mistérios, ele nos faz entender muitas verdades e nos permite definir metas realistas e precisas a serem seguidas. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Elas são a voz de Deus, a expressão do Espírito Santo. É pela graça de Deus que a todos nós foi dada uma chance para aceitar o caminho de Deus, de vida eterna hoje. Isso é uma bênção. Nós não podemos perder essa oportunidade de ouro. Sim, somos abençoados por isso. Somos muito abençoados mesmo. Não falem mais disso. Se o que prego não me coloca no reino dos céus, não acredito, não importa o quanto seja sublime ou quanta verdade tenha. Eu guardarei a graça salvadora do Senhor. Eu esperarei pelo Senhor Jesus para me levar ao reino dos céus. Amém. Concordo. Nossa fé no Senhor Jesus mostra que já fomos salvos. O Senhor nos deixou uma linda promessa. Guardaremos seu nome e seremos levados ao reino dos céus. Amém. Amém. Irmão Fã, não vamos ouvir mais nada do que dizem. São palavras boas, mas não podemos acreditar. Devemos continuar a guardar a graça do Senhor. Irmão Lang, Irmã Liu, isso aí não está certo. As pessoas não acreditam em Deus porque querem obter vida e verdade. Se sabemos qual é a verdade e a rejeitamos em vez de aceitá-la, nós não somos iguais aos fariseus? Irmão Lang, Irmã Liu, depois de ouvir o que eles disseram algumas vezes, eu penso que a obra de julgamento e limpeza de Deus Todo-Poderoso, expressando a palavra, provavelmente é a obra de julgamento de Deus começando na casa de Deus. Porém, quanto às verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, eu acho que elas podem sim libertar o homem de nossa natureza pecaminosa.
Não podemos continuar a rejeitar e a resistir a elas. Sabemos que são a verdade, mas resistimos de propósito, como os fariseus. Isso é resistir a Deus. Tentem acalmar seu coração e ouvir o que eles têm a dizer. Irmão Wang, irmão Zhang, por favor, continuem a falar. Claro. Se aceitarmos Deus Todo-Poderoso, entraremos no reino dos céus? Deus Todo-Poderoso falou muito claramente sobre esse problema. Primeiramente, vamos dar uma olhada no que ele disse. Página 1434. O retorno de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. No entanto, para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, isso é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda. E não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser ignorantes e arrogantes, mas alguém que obedece à orientação do Espírito Santo e anseia e busca a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Deixarei todos os que me seguem conhecer este fato. Aqueles que não podem aceitar plenamente minhas palavras. Aqueles que não podem praticar minhas palavras. Aqueles que não conseguem encontrar um propósito em minhas palavras. E aqueles que não podem receber a salvação por causa de minhas palavras, são aqueles que foram condenados por minhas palavras. E além disso, perderam minha salvação. E minha vara nunca se desviará deles. Se você tem fé em Deus e não busca a verdade, ou a vontade de Deus, não ama o caminho que te aproxima de Deus, então eu digo que você é alguém que tenta escapar do julgamento. E você, no fundo, é um fantoche e um traidor que foge do grande trono branco. Deus não poupará nenhum dos rebeldes que tentam escapar por debaixo dos olhos dele. Tais homens receberão uma punição ainda mais severa. Aqueles que vêm diante de Deus para serem julgados e para serem purificados, viverão para sempre no reino de Deus. Claro, isso é para o futuro. Pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos que ele salva as pessoas com base em um princípio. Nem todos os que aceitam a obra de Deus são salvos ou entram no reino dos céus. Se as pessoas que aceitam a obra de Deus terão um bom destino final, depende de se elas amam a verdade e buscam a verdade e se aceitam e obedecem ao julgamento e ao castigo de Deus, obtendo a verdade, libertando-se do caráter satânico corrupto e sendo purificadas. O julgamento e castigo de Deus é a única chance para a humanidade corrupta ser totalmente salva. Somente aqueles que obedecem ao julgamento e ao castigo de Deus, às suas provações, que obtêm a verdade e que são purificados, serão trazidos para o seu reino. Aqueles que não aceitam a verdade ou não obedecem ao julgamento e ao castigo de Deus serão abandonados por ele. E aqueles que cometem o mal serão punidos. A obra de julgamento de Deus classificará todos de acordo com sua espécie. Se as pessoas podem aceitar e obedecer ao julgamento, obter a verdade e ser purificadas, isso está relacionado à obtenção da salvação e à entrada no reino dos céus. Se as pessoas podem ou não aceitar, a obra de Deus depende da sina delas, do destino e do resultado final. Irmãos e irmãs, vamos ler outra passagem das palavras de Deus. Página 1452. Você entende agora o que é julgamento e o que é verdade? Se tiver entendimento, exorto a você que se submeta obedientemente a ser julgado. Caso contrário, você nunca terá a oportunidade de ser elogiado por Deus ou mesmo de ser trazido por Ele para o seu reino dos céus. Aqueles que apenas aceitam o julgamento, mas nunca são purificados, isto é, aqueles que fogem no meio da obra de julgamento, serão para sempre detestados e rejeitados por Deus. Seus pecados são mais numerosos e muito mais graves que os pecados dos fariseus, porque eles traíram Deus e são rebeldes contra Deus. Tais homens que não são dignos de fazer o serviço receberão uma punição mais severa.
uma punição que é, aliás, eterna. Deus não poupará nenhum traidor que uma vez demonstrou lealdade com palavras, mas depois o traiu. Homens assim irão receber retribuição por meio da punição do espírito, da alma e do corpo. Isso não é precisamente uma revelação do caráter justo de Deus? Não é o propósito de Deus ao julgar o homem e revelá-lo? Deus consigna todos aqueles que realizam todos os tipos de ações perversas durante a época do julgamento para um lugar infestado de maus espíritos, deixando que esses espíritos malignos destruam seus corpos carnais à vontade. Seus corpos exalam o fedor de cadáveres e tal é sua retribuição. Deus escreve em seus registros todos e cada um dos pecados daqueles falsos crentes, apóstolos e obreiros. E então, quando for a hora certa, Ele os lança no meio dos espíritos imundos, deixando esses espíritos imundos contaminarem seus corpos à vontade. Como resultado, eles nunca serão reencarnados e nunca mais verão a luz. Aqueles hipócritas que serviram durante certo tempo, mas são incapazes de permanecer leais até o fim, são contados por Deus entre os ímpios, de modo que andem no conselho dos ímpios e se tornem parte de sua turba. No final, Deus os aniquilará. Deus deixa de lado e não dá atenção àqueles que nunca foram leais a Cristo ou dedicaram qualquer esforço e aniquilará todos eles na mudança das eras. Não mais existirão na terra. Muito menos ganharão passagem para o reino de Deus. Aqueles que nunca foram sinceros a Deus, mas são forçados pelas circunstâncias a lidar com Ele, serão contados entre aqueles que fazem o serviço para o seu povo. Apenas um pequeno número desses homens pode sobreviver, enquanto a maioria perecerá junto com aqueles que não estão qualificados para fazer o serviço. Finalmente, Deus trará para o seu reino todos aqueles que são da mesma mente que Ele. E o povo e os filhos de Deus, bem como aqueles predestinados por Deus a serem sacerdotes. Tal é o fruto obtido por Deus pela sua obra. Quanto àqueles que são incapazes de cair em qualquer uma das categorias estabelecidas por Deus, essas pessoas serão contadas entre as incrédulas. E vocês certamente podem imaginar qual será o resultado. Eu já disse a vocês tudo o que deveria dizer. A estrada que vocês escolherem será uma decisão sua. Só vocês. O que vocês devem entender é o seguinte: a obra de Deus nunca espera por alguém que não possa acompanhar seus passos. E o caráter justo de Deus não mostra misericórdia para com qualquer homem. As palavras de Deus Todo-Poderoso têm muita autoridade, sim. Elas são a expressão da verdade. Nenhuma pessoa poderia dizer isso. Essa é a voz de Deus. Ele usa seu julgamento nos últimos dias para revelar o resultado final de cada tipo de pessoa. Deus é pura sabedoria e pura justiça. O julgamento e a revelação das palavras de Deus Todo-Poderoso mostram como eu fui no passado. Eu agi muito errado. Segundo o meu comportamento anterior, eu deveria ser amaldiçoado por Deus. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso pela salvação. Não posso mais perder a oportunidade. Hoje eu aceito formalmente Deus Todo-Poderoso como meu Salvador. Não importa qual seja meu resultado final. Estou disposto a seguir Deus Todo-Poderoso até o fim. Irmão Fã, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Em todos esses anos, nunca ouvi uma pregação tão boa quanto essa. Eu fui provido em espírito. E devo seguir Deus Todo-Poderoso e crer nele da forma correta. Graças a Deus. As palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são a voz do Senhor. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus a quem esperamos todo esse tempo. Não posso esperar mais. Eu devo aceitar Deus Todo-Poderoso como meu Salvador. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são tão incisivas. Esse é o verdadeiro caminho. Se não aceitarmos, o que podemos esperar? Verdade. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus, que esperamos por todos esses anos. Sempre esperamos por este dia. Devo agradecer ao Senhor por não se esquecer de nós. Graças a Deus. Sim, o Senhor retornou. Ele veio por nós. Nunca pensei viver para ver o retorno do Senhor. Eu sou muito abençoado. Abençoado de verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. No passado, eu sempre invejei Pedro e o restante dos apóstolos, porque puderam ouvir o Senhor Jesus. Hoje, eu tenho a honra de ouvir a palavra e a declaração de Deus Todo-Poderoso, o Cristo dos últimos dias. Esta é uma oportunidade que poucos têm. Sim. Devemos ler atentamente as palavras de Deus Todo-Poderoso e aceitar seu julgamento. Aproveitemos essa oportunidade para sermos purificados. Amém. Amém. Eu acredito no Senhor há mais de 20 anos. Eu sacrifiquei tudo para pregar e trabalhar para Ele, carregar minha cruz e superar meu próprio corpo. Pensei que eu era o mesmo que Paulo. Eu seguia meu curso e guardava minha fé. Pensei que a coroa da justiça definitivamente seria deixada para mim. Eu tomei essas coisas como a capital da minha fé no Senhor. Pensei que elas me permitiriam obter a coroa e as recompensas. Agora, quando penso em como eu exaltei, testifiquei e imitei Paulo, como eu tratei tudo o que Paulo disse como a verdade e a vida, como teimosamente percorri o caminho de Paulo, eu questiono minha fé no Senhor. Será que isso não passava de uma fé em Paulo e uma fé em mim mesmo? Eu trabalhei pelo Senhor todos esses anos. Eu pensava que era o servo mais leal do Senhor. No entanto, nunca percebi que me tornaria um líder cego e um servo malvado. Quando a obra de Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus retornado, desceu sobre mim, eu falhei em procurá-lo e estudá-lo. Eu resisti e condenei com todas as minhas forças. Eu até impedi e restringi que meus irmãos e irmãs estudassem o verdadeiro caminho. E até expulsei os irmãos e irmãs que já haviam aceitado o verdadeiro caminho da igreja. Eu fiz todas essas coisas más. Será que eu não sou um fariseu hipócrita que Deus revelou nos últimos dias? Como pessoas como eu esperam ser recompensadas pelo Senhor ou entrar no reino dos céus? Eu não suporto pensar nisso agora. Eu exaltei e testemunhei por Paulo por todos esses anos. Mas nunca exaltei nem testifiquei o Senhor Jesus. Eu nunca segui ou preguei as palavras do Senhor Jesus. Eu estava inclinado ao caminho do anticristo, resistindo a Deus, enquanto servia a Ele ao mesmo tempo.
Esses atos falhos de resistência a Deus são como espinhos no meu peito, perfurando o meu coração. Eu nunca pensei que viria a receber a volta do Senhor desta maneira. Eu não estou apto a viver diante do Senhor. Mas eu estou disposto a aceitar a salvação de Deus Todo-Poderoso, a buscar a verdade e a me tornar uma nova pessoa para retribuir Deus Todo-Poderoso por seu amor.